Você já se perguntou como as pirâmides do Egito foram construídas? Essa é, sem dúvida, uma das maiores incógnitas da história da humanidade. Até hoje, não há uma resposta definitiva sobre como essas estruturas impressionantes foram erguidas, mas inúmeras teorias sobre o caso. Hoje, vamos explorar os mistérios dessas maravilhas do mundo antigo e mergulhar nas teorias mais fascinantes sobre sua construção. As pirâmides começaram a ser construídas por volta de 2700 a.C., durante o Reino Antigo do Egito, uma das civilizações mais avançadas de sua época. Naquela época, acreditava-se que a alma dos faraós permanecia em seus túmulos após a morte, e por isso eles recebiam tratamentos especiais. Eram vistos como intermediários entre os deuses e os humanos, sendo reverenciados por seu povo. O formato triangular das pirâmides não foi escolhido por acaso. Ele visava facilitar a ascensão da alma do faraó ao deus Ra, o criador do mundo na mitologia egípcia. Assim, as pirâmides não apenas abrigavam os corpos dos faraós, mas também simbolizavam poder, religião e uma conexão divina. Muita gente não sabe, mas mais de 130 pirâmides tenham sido construídas ao longo da história egípcia. 3 delas se destacam: Quéops, Quéfren e Miquerinos, localizadas na planície de Gizé, no Egito. A Grande Pirâmide de Quéops é a maior de todas, com mais de 170 metros de altura e 230 metros de largura. Para sua construção, foram usados cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra, pesando até 60 toneladas cada. Estima-se que a obra tenha durado 20 anos e mobilizado mais de 100 mil trabalhadores. A pirâmide de Quéfren, construída para o filho de Quéops, Quéfren, ela é ligeiramente menor que a de seu pai, com 143 metros de altura. Dizem que Quéfren fez questão de respeitar a memória de seu pai ao escolher uma pirâmide mais modesta. A Pirâmide de Miquerinos. A menor das 3, com 65 metros de altura, foi construída para o neto de Quéops, Miquerinos. Apesar de ser a menor, sua beleza e proporção impecáveis continuam impressionando até hoje. Como foram construídas? Essa é a pergunta que mais intriga historiadores e arqueólogos. Embora existam teorias extravagantes envolvendo gigantes ou alienígenas na construção das pirâmides, as evidências arqueológicas sugerem um processo impressionante de planejamento e trabalho humano, com técnicas que, para a época, eram incrivelmente avançadas. Ao contrário do que muitos pensam, as pirâmides não foram construídas apenas por escravos. Estudos mais recentes indicam que boa parte dos trabalhadores era composta por camponeses egípcios, recrutados durante o período das cheias do Nilo, quando a agricultura ficava paralisada. Além disso, havia artesãos, engenheiros e administradores, todos altamente organizados em equipes especializadas. Trabalhadores estrangeiros também participaram, atraídos pela grandiosidade do projeto, ou pela promessa de sustento e abrigo. Esses trabalhadores viviam em acampamentos próximos às pirâmides, onde recebiam alimentação regular e cuidados médicos. Sítios arqueológicos revelaram ossos com sinais de tratamentos cirúrgicos, indicando que a saúde dos trabalhadores era uma preocupação importante. Os blocos de pedra usados na construção das pirâmides variavam em tamanho e peso, com alguns chegando a pesar mais de 60 toneladas. As pedras calcárias eram extraídas de pedreiras locais, enquanto os blocos de granito, usados nas câmaras internas, vinham de Assuã, a mais de 1.000 quilômetros de distância. Para transportar essas pedras, eram usados trenós de madeira. Um detalhe engenhoso era a prática de molhar a areia do deserto à frente dos trenós, o que reduzia significativamente o atrito, tornando o transporte mais eficiente. Essa técnica foi confirmada por experimentos modernos e representações em antigos murais egípcios. Ao chegar ao local, os blocos eram posicionados com precisão, através de uma combinação de força humana e engenharia criativa. A principal teoria sugere o uso de rampas para elevar os blocos até as alturas necessárias. Essas rampas podiam ser construídas de várias maneiras. Rampas retas. Eram longas e inclinadas, partindo do solo até a camada em construção. Rampas em espiral circundavam a pirâmide, permitindo que os trabalhadores subissem enquanto a estrutura era erguida. Rampas em zigue-zague,
combinação de rampas laterais que ajudavam a economizar espaço e facilitar o transporte. As rampas eram feitas de tijolos de barro, argila e cascalho, sendo desmontadas gradualmente conforme a pirâmide ganhava altura. A construção das pirâmides exigiu não apenas força física, mas também uma logística avançada. Equipes eram organizadas em turnos, e cada grupo tinha uma tarefa específica, desde cortar pedras até transportá-las e posicioná-las. Além disso, registros mostram que esses trabalhadores recebiam alimentação abundante, incluindo pão e cerveja, como forma de incentivo e manutenção de sua força física. As pirâmides do Egito continuam a ser um símbolo de inovação, devoção e engenhosidade humana. Apesar dos avanços da tecnologia, ainda há muito a ser descoberto sobre como elas foram construídas. E você, acha que algum dia desvendarão todos os mistérios das pirâmides? Deixe sua opinião nos comentários.